Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Juscelia, vocês já me conhecem, e dando continuidade aí aos estudos da apostila de vocês, a nossa aula de número 3. Essa apostila é avaliativa, como vocês já sabem, ela está com a data do dia 2/10 e é uma avaliação de ciências, ok? Leiam com bastante atenção, prestem bastante atenção nos enunciados das questões, para que vocês consigam realizar as atividades. Observe a imagem e responda às questões. O planeta Terra está sempre em movimento no espaço. A Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol. Esses dois movimentos acontecem ao mesmo tempo. A ilustração ao lado mostra esses movimentos. Aqui ao lado vocês têm a imagem aqui, então, dos movimentos da Terra. São dois movimentos e vocês já conhecem esses movimentos porque a gente já falou muito sobre os dois movimentos que a Terra faz, ok? E com base aí nessas imagens, vocês vão responder então a questão número 1. Os dois movimentos representados na ilustração acima são rotação e inverno, letra B. Outono e inverno, ou letra C, rotação e translação. Número 2. O movimento de rotação é aquele que a Terra dá em volta completa em torno de si mesmo. Em quanto tempo isso acontece? Letra A, 24 horas. Letra B, 365 dias, ou letra C, 2 meses. Aí então vocês vão assinalar somente a alternativa que corresponde ao movimento que a Terra dá uma volta completa em torno de si mesma, certo? Número 3. O movimento de translação dura 365 dias, ou seja, 1 ano. Letra A. A Terra dá uma volta completa em torno do quê? Da Lua? Letra B. Do Sol? Letra C. Dos outros planetas ou do universo? Número 4. Observe a imagem ao lado e escreva a necessidade do homem em cuidar da natureza e de sua própria segurança de vida. Aqui então vocês têm uma imagem, né, que a árvore aqui ela está segurando uma plaquinha e essa plaquinha está falando: salve a natureza. E aí do outro lado a imagem de um indígena, né, e ele está falando: e a nós também. Então, com base nessa imagem, você vai escrever utilizando o espaço ao lado qual a necessidade do homem em cuidar da natureza, ok? Número 5. Encontre no caça-palavra as fases da Lua e em seguida represente em desenho. Aqui também nós já estudamos sobre as fases da Lua. Aí vocês vão encontrar as fases da Lua aqui dentro do caça-palavra. Por exemplo, aqui ó, nós já temos aqui ó, a Lua cheia, certo? Aí vocês vão destacar então as 4 fases da Lua e aqui embaixo vocês vão fazer o desenho das fases da Lua, ok? Tem 4 espaços em branco e nesse 4 espaços vocês vão fazer as fases da Lua e vão escrever aqui em cima. Por exemplo, Lua cheia. Vocês vão escrever a Lua cheia e vão desenhar a Lua cheia aqui no espaço em branco, certo? Número 6. Em torno do Sol, os planetas percorrem uma trajetória que recebe o nome de órbita. A Terra e os outros planetas que giram em torno do Sol formam o quê? Um conjunto de cometas? Letra B. A Via Láctea? Letra C. O Sistema Solar? Ou letra D. Outros astros iluminados. Então, vocês vão ver aqui, vão assinalar somente uma alternativa que corresponde à perguntinha aqui acima, ok? Número 7. O pai de Pedro trabalha no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.
e gosta de ficar observando as pessoas que chegam de outros países. Certo dia, ele ouviu uma conversa de uma brasileira que havia chegado do Canadá, no hemisfério norte. Aqui era verão e a moça gritava sorrindo para sua família. Ufa, ainda bem que cheguei ao meu país. Quase congelei de frio. Podemos concluir então que quando aqui no hemisfério sul é verão, lá no Canadá é letra A, primavera, letra B, outono, letra C, inverno ou letra D, verão. Então vocês também irão assinalar somente a alternativa que corresponde à questão aqui acima, ok? E essa foi a nossa aula de avaliativa. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, é só entrar em contato com o professor ou a professora lá no grupo de estudo e ele vai estar ajudando vocês a realizar a atividade, ok? Tchau e até a próxima aula. Olá, dando continuidade aí aos estudos avaliativos da aula 3, vocês acabaram de assistir a aula de ciências. Agora, nossa reposição de história de hoje vai falar um pouquinho sobre o descobrimento da América. Vamos lá? Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. Aqui, então, vocês têm aqui 4 acontecimentos e vocês vão relacionar esses acontecimentos com a resposta que corresponde ao acontecimento aqui, ok? Número 1, por exemplo, plano de Colombo. Qual será o plano de Colombo? Era a chegada às Índias? Colombo desembarcou em uma das ilhas das Antilhas? Ou a chegar às Índias navegando pelo Ocidente? Ou os reis espanhóis Fernando e Isabel? Aí vocês vão colocar o número que corresponde à afirmativa aqui, certo? Número 2, ajudaram Colombo. A número 3, acontecimento do dia 12 de outubro de 1942. E o número 4, estava convencido, Colombo, estava convencido que tinha. Aí vocês vão relacionar, vão colocar o número aqui nos parênteses de acordo com a resposta afirmativa que seja a correta, certo? E essa foi a nossa reposição de história. Espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo, ok? Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Adriana, de Ensino Religioso, aqui pela Secretaria de Educação do município de Sengés. Hoje vamos a mais uma reflexão, o sagrado feminino, o culto à mulher em algumas religiões. Vocês estão aí ao meio de várias avaliações, tenho certeza que todos estão indo bem, porque basta ler com calma, direitinho, marcar a resposta mais adequada. Ficou na dúvida? Volta lá para o texto. Tá bom? É a mesma coisa aqui nesse texto que nós vamos ler agora. Depois que a gente tem ali no finalzinho uma reflexão, ficou na dúvida? Volta à aula, assiste o que eu vou falar para vocês, releia o texto, combinado? Olha lá, para algumas religiões, Maria é símbolo de piedade, devoção religiosa e amor. Essa simbologia acompanhou os primeiros cristãos e tantos outros após muitos séculos. Entretanto, algumas diferenças fazem parte desta visão. Por exemplo, para os católicos, Maria é lembrada por ser a escolhida para ser a mãe de Jesus, na questão humana, antes da morte, e divino após a morte. Então vamos pensar nesse pequeno trecho aí que nós já lemos? É o seguinte: para os católicos, são várias religiões católicas. Tem católica, a romana e a ortodoxa, com as suas divisões também. Vamos pegar essas duas aí que a gente conhece melhor. Para eles, a Maria tem uma simbologia muito importante, tanto antes da morte
como depois da morte de Jesus. Então é por isso que essas religiões cultuam, fazem festas em comemoração a Nossa Senhora, como assim é chamado, e tem outras definições. Ela pode ser chamada Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Graças, mas todas querem dizer Nossa Senhora Mãe de Jesus. Para outras religiões, olha lá, vamos seguir no segundo parágrafo. Para algumas religiões, um pouquinho mais na parte de cima do texto, que está falando sobre o parágrafo anterior, a minha tela subiu aqui um pouquinho, olha lá, agora está legal. Para algumas religiões evangélicas, também existe respeito e consideração a Maria. Olha que bacana que vai ser essa conversa que nós vamos ter. Reconhecendo a importância da sua graça, né? Qual foi a graça? Gerar em seu ventre Jesus, menino Jesus. Entretanto, os seus seguidores não apresentam adoração, veneração, prestação de cultos e tais honras que são destinadas apenas para Cristo. Então, o que acontece? Não é que eles não reconhecem a graça que lhe foi dada. Sim, reconhecem, mas eles não prestam cultos, veneração. Então, é essa parte que é diferente. E é muito bacana a gente pensar e conhecer isso, porque mais uma vez a gente vai ter facilidade em respeitar o pensamento e a atitude do outro. Por quê? Tem gente que fala assim, mas os evangélicos não gostam disso, não gostam de Nossa Senhora, etc e tal. Não é que eles não gostam, eles têm uma maneira diferente de lidar, considerando que, após o nascimento de Jesus, Maria retorna ao mundo, vamos dizer assim, normal. Ela passa a ser uma mulher como as outras. Então, é essa a diferença. Então, fica esse recadinho, é sempre bom a gente saber. E aquela coisa, né, pessoal? A gente nunca vai falar da religião do outro. Se eu sou católica, eu não vou falar da religião do evangélico. Por quê? Porque eu não conheço em essência. Se eu sou evangélica, eu não vou falar do católico, porque eu não conheço em essência. E assim todas as outras denominações religiosas. Isso é muito bacana para a gente conviver em paz. Vamos seguir o texto? Para algumas religiões de matrizes africanas, vocês veem que a gente fala bem geral, porque dentro das matrizes africanas existem muitas religiões. Então a gente dá um geral, até se você tiver maior interesse em pesquisar. Então, para algumas religiões de matrizes africanas, há o culto às forças da natureza. Olha que bonito isso. O respeito à natureza e sua criação é representada por deuses e deusas. Então, é aquele amor à natureza, porque se tem isso aqui como um presente que foi dado para o ser humano. Então, eu respeito, eu preservo, eu cuido. A deusa Iemanjá, aqui é um exemplo, tá, pessoal? A deusa Iemanjá é cultuada como divindade da água. Então, muitas vezes, quando nós estamos na praia, nós percebemos que algumas pessoas, ao entrar, ela não entra correndo, fazendo bagunça, não, né? Como a criança tem muito esse costume de entrar brincando já com a água. Eles entram fazendo uma meditação, o corpo vai muito lentamente, existe um contato com a água, é um respeito, é uma reflexão, uma meditação que a pessoa está fazendo ali. Então, porque ela é uma divindade da água, né? Um ser feminino também, como o título da nossa aula de hoje. Podemos chamar de animismo. Em alguns momentos vocês vão estudar isso em língua portuguesa, com o professor Júnior ou outro professor. O que é o animismo? É atribuir vida aos elementos da natureza. A criança, quando ela é pequenininha, ela faz isso, né? Ela dá vida aos elementos da natureza. Esta forma de culto também pode ser visto nas antigas civilizações gregas e indígenas, que vocês também vão estudar nas séries futuras, onde as forças da natureza são respeitadas como resultados da criação. Então, quando se fala na mitologia a deusa do amor, a deusa da beleza, etc. e tal, os deuses do Olimpo, né? A figura feminina em diversas religiões do mundo é significado de proteção e vida. Olha o ponto em comum aí, pessoal, de todas as religiões. A figura feminina em diversas religiões do
mundo é significado de proteção e vida. Vamos pensar na nossa mamãe? Ela nos protege, ela nos dá vida e ela preserva essa vida, né? Com toda a força. Vai atravessar uma rua sem olhar dos lados, como ela já fica preocupada. A mulher, como já estudamos nas aulas anteriores, apresenta amor na sua essência. E a maternidade lhe atribuiu sabedoria para educar e orientar. É claro, né, pessoal? A mamãe fica ali 9 meses com o nenenzinho, ela vai aprendendo a lidar com aquilo que é novo no corpo dela. Aí o nenenzinho nasce, ela aprende a trocar roupinha, cuidar, dar banho sem machucar, etc e tal. Então é por isso que ela é o símbolo de sabedoria. Independente da religião em que o indivíduo está inserido, em que a pessoa faz parte, é fundamental que seja do seu conhecimento, a pessoa tem que saber o principal motivo pelo qual determina, vou repetir, o principal motivo pelo qual determinada crença se faz necessária em sua vida. Então a pessoa não pode ficar lá só tendo uma crença por ter. Ela tem que entender por que ela está ali e principalmente aonde ela quer chegar, tá certo? Ela tem que ter esse objetivo bem claro. Então, pessoal, eu li o texto com vocês, fui fazendo algumas explicações, espero que tenha um papai e uma mamãe aí com vocês. Compartilhem essas ideias com eles e convide o pai, a mãe, alguém da família para fazer essa reflexão. Vamos ler comigo a reflexão? Quais as características que a mulher traz em sua essência que as levam à posição de destaque para as religiões citadas acima? Então você vai conversar com a sua mãe, com seu pai, com a sua família e perceber tudo que a mulher traz dentro dela, já por natureza, que faz ela ser essa pessoa especial, tá certo? E agora eu vou ler aí, hoje eu vou ler 2 reflexões, vou pegar aí 2 reflexões de 2 professores para ver como que vocês estão escrevendo e participando da aula de ensino religioso. Pessoal, bom trabalho, escrevam direitinho, usem a letra maiúscula para iniciar a frase, façam bem as provinhas de vocês, um abraço, até a semana que vem. Tchau! Então, vamos lá, a reflexão dos alunos. Aqui nós temos primeiro a reflexão de 2 alunos. Na verdade, eu falei que eu iria fazer de 2, né? Não resisti. Vou fazer de 4 hoje. Vou ler 4 reflexões. A primeira é da Amanda, que é lá da Escola Trajano. E quando nós falamos da mulher e da sua importância no lar e na educação religiosa, ela escreve o seguinte: a mulher no seu lar é uma bênção para todos os filhos e a alegria da casa. É a herança de Jesus. Parabéns, Amanda. Ela é aluna da professora Juscelia, lá da Escola Trajano. E da Escola Trajano também nós temos o Hilbert. E o Hilbert, ele escreveu assim: assim como uma boa árvore dá bons frutos, uma boa mãe tem lindos filhos e uma linda família. Parabéns, muito bom. Professora Juscelia, parabéns também pelos alunos. E agora nós vamos para uma reflexão de uma aluna do professor Luiz Rogério, lá da escola Aristides, e uma reflexão de uma aluna da professora Adriana, ó, minha aluninha, lá da Pedro Sérgio, que é a Isabelle. As 2 alunas têm o mesmo nome. A Isabelle, do professor Luiz, ela escreve o seguinte: que feliz é o lar onde Deus é honrado. A esposa que teme ao Senhor será frutífera na geração de filhos e todos os trabalhos das suas mãos. Os filhos vivem em obediência e harmonia com seus pais. É uma família unida que vive em paz. Parabéns, Isabelle da Aristides. E a Isabelle da Pedro Sérgio, ela escreve bem pouquinho, mas é uma frase que tem um impacto, que tem um valor muito importante também. Olha lá como que ficou. A mulher é a pastora da casa e os filhos são os brotos dela. Isabelle, parabéns para vocês, tá bom? Um abraço, crianças, até a semana que vem. Tchau!
Perigo do lixo eletrônico. Com as frequentes inovações tecnológicas, os aparelhos eletrônicos são substituídos por outros mais modernos, com muito mais velocidade. Os aparelhos antigos tornam-se resíduos eletrônicos. A grande parcela da população não sabe o que fazer com esses materiais, descartando-os, na maioria das vezes, em locais impróprios.